Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aí para a nossa primeira aula sobre estrutura das palavras, tá? O que é exatamente estrutura das palavras? O próprio nome já diz, estruturar uma palavra, né? Nós estávamos estudando aí a fonologia. Dentro da fonologia, nós estudamos aí os sons, né? Os fonemas, né? Ou seja, menor unidade de som. E aí nós vimos também acentuação gráfica e ortografia. Se vocês observarem, nós estávamos vendo aí como se fosse cada letrinha da palavra. Na fonologia, cada sonzinho. Na acentuação, nós vimos aí o acento que vai em cada letrinha também. E na ortografia, as modificações que ocorrem aí em cada letrinha. Agora nós entramos aí no estudo da morfologia. O que é morfologia? Morfo quer dizer forma, né? E logia quer dizer aí estudo. Então, o estudo da forma das palavras, né? Dentro da morfologia, nós estudamos a morfologia lexical, que é o que a gente está vendo agora, né? As palavrinhas aí, como que elas se estruturam e como que elas se formam. Depois que a gente estruturar e formar as palavras, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar aí a morfologia taxonômica, que aí seria classificar as palavras, né? Classificar como? Nas 10 classes gramaticais, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio e assim por diante, são 10. Mas a gente vai ver isso aí na parte da morfologia taxonômica, que daí é a classificação das palavras. Por hora, vamos ver aí a questão da estrutura das palavras. Pois bem, as palavras da língua portuguesa, elas não brotam assim do nada. Elas vão ao longo do tempo aí se estruturando em partes constituintes para que a gente possa formá-las, né? Por isso que a gente vai ver a estrutura das palavras primeiro, para depois formação de palavras. Pois bem, quais são aí essas partes constituintes das palavras? São várias, a gente vai ver uma por uma. Por hora, vamos ver aqui o que é um radical, um prefixo e um sufixo, tá? Então, a estrutura das palavras, partes que compõem aí uma palavra na língua portuguesa e, mais propriamente dito, vamos ver aí radical, prefixo e sufixo. O que é isso? Pois bem, pessoal, o radical seria aí como se fosse a raiz da palavra, tá? É aquela parte da palavra, da língua portuguesa, que não vai mudar. Eu vou colocá-la aí em todas as suas formas possíveis e aquela parte vai se manter ali intacta, tá? Não vai modificar. E aí vocês têm um exemplo aqui, pedra. Né? Eu posso falar essa palavra aí e formando outras palavras a partir desta palavra. Então eu formo aí pedreiro, pedregulho, petróleo, petrificar. Notaram que aqui D, e aqui já muda para T? Olha que interessante isso aí, a gente vai ver o que quer dizer isso. Pois bem, pedra, pedreiro, pedregulho. Qual foi a parte que não mudou, né? Em todas essas possíveis aí formações da palavra pedra? Dá para observar que a parte que não mudou, né, ela vem até aqui, ó, pedre, né, até o R. Essa parte não mudou. Então essa parte, pessoal, a gente vai chamar aí de radical, tá? E aí pode acontecer isso aqui. Vocês observaram que aqui, daqui para baixo, eu tinha um D que mudou para T, né? Pedra, pedreiro, pedregulho, petróleo e petrificar. Então, o D mudou para T. Isso aqui, pessoal, existe na língua portuguesa. E a gente vai chamar isso aqui, ó, de alomorfe, tá? O que é alomorfe? Eu já falei para vocês que morfo, né? Morfema, digamos. Morfo quer dizer forma, né? E aí a gente viu lá nos fonemas que fonema quer dizer fon, quer dizer som, e ema quer dizer menor unidade, ou seja, estudando os fonemas, menor unidade do som. E nós temos também aí os morfemas, né? Morfema. Morfo é forma, ema é forma mínima, então a forma mínima de uma palavra, tá? Por que alomorfe? Morfe é forma, alo quer dizer diferente, então diferente forma do mesmo radical. Uma outra forma do mesmo radical. Vai acontecendo ao longo dos anos, aí, dos séculos, as palavras vão se modificando. Então, pedre, com D, seria o radical.
Aí aqui Petri com T já seria um alomorfe do mesmo radical, ou seja, uma forma diferente do radical pedre, tá? Mas vem aí da mesma família, tá? Então isso seria o alomorfe. Pois bem, radical, aquela parte da palavrinha que não muda. Isso, pessoal, nos nomes, porque nós temos aí, né, o radical dos nomes e o radical dos verbos, tá? Não esqueçam disso. O que é nome? Aquilo que não é verbo, né? Mais precisamente o substantivo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Tá? Esses aí têm funções nominais aí na língua portuguesa. Tá? Então eu tenho ali pedra, é um substantivo, e vocês estão vendo que a parte, né, do lado de lá não se modificou, a não ser aqui, que vocês já viram o que é um alomorfe. Então radical seria isso aqui. Agora observem o seguinte, aqui embaixo em petrificar, o que aconteceu? Eu tenho pedra, substantivo, pedreiro, substantivo, pedregulho, né? Vocês têm aí as classes gramaticais das palavras. Petróleo, substantivo e assim vai. Agora aqui petrificar, eu já começo a falar em verbo, então já tenho que sair daqui, né, do petrificar e ir para cá, ó, para os verbos, né? O que nós temos aqui no verbo? Continuaremos aí com os mesmos, com o mesmo radical, né? Só que sofreu um alomorfe. Começou lá em pedra, com D, petre, e foi se modificando. As palavras aí da língua portuguesa, elas vão se modificando e vão sendo formadas dessa maneira, né? Então agora, petrificamos já não é mais nome, já não é mais substantivo, não é mais adjetivo, não é mais numeral e nem pronome. Já se formou aqui um verbo. Petrificamos. Como é que eu sei que é um verbo? Porque está conjugado, né? E como é que eu sei que está conjugado? Em que pessoa que está? Que número que está? Que pessoa, digamos, eu, tu, ele? Que número, singular ou plural? Em que tempo e modo está esse verbo? O que vai me dizer, pessoal, é o final. E aí a gente começa a falar em desinência verbal, né? Existem as desinências nominais e as desinências verbais. Pois bem, aqui fica fácil de ver qual é o radical, né? Petr, petr, petr. Tá? Radical é aquela partezinha que não vai mudar. O que vem depois a gente vai chamar aí nos verbos de desinências, né? Tem a vogal temática, o conjunto do radical do verbo com a vogal temática a gente chama de tema. E o que vem depois disso a gente chama aí de desinências, que são as desinências número-pessoais e as desinências modo-temporais. Como é que eu sei? Por exemplo, eu tenho aqui petrificar, né? E eu tenho aqui no final um mos, né? Eu tenho um mos aqui. Esse mos me diz aí o quê? Me diz várias coisas a respeito desse verbo. Ele me diz, por exemplo, a pessoa. Que pessoa que é? Primeira pessoa do plural, né? Nós petrificamos. Olha que interessante. Isso aí é a desinência, né? Tá me dizendo o tempo, me diz o modo, me diz o número, me diz a pessoa. Aqui em petrificava, eu já tenho aqui um vá, ó, esse vá. Aqui em cima, nós petrificamos. Agora, que tempo? Tempo presente, aquele moço que me diz que pessoa, a primeira pessoa do plural, nós, né? Esse vá, que é uma desinência verbal, também me diz alguma coisa. Me diz o quê? Petrificar vá, que é pretérito, está me dizendo tempo, né? Ele me diz a pessoa também. Pode ser aqui na frente um eu petrificava, ou ele petrificava. Então pode ser aí, né, a primeira pessoa do singular, ou a terceira pessoa do singular. Pode ser tanto quanto eu, quanto ele aqui na frente. E aqui eu tenho um petrificarei. Olha, petrificarei. Esse rei aqui me diz o quê? Me diz que esse verbo aqui está no tempo aí futuro, né? E aí também me diz a pessoa que está aqui na frente. Que pessoa que é? Ele petrificarei? Nós petrificarei? Não. A pessoa é eu petrificarei. Primeira pessoa do singular. Viram que interessante? Aqui tem outros exemplos. Cantar, cantara, cantava, cantasse. Olha esse R aqui me mostrando que o verbo está no infinitivo. Primeira conjugação, final ar. Aí eu tenho aqui um cantará. Cantará. Pode ver que não tem um acentinho ali. Cantará. É o mais que perfeito
né? O verbo aí no mais que perfeito do indicativo. Agora, se eu colocar aqui um acentinho, vai ficar ele cantará. Aí já vai ficar futuro, né? Cantava, a mesma desinência que lá em cima. Cantava. Olha ali, aquela partezinha da palavra que a gente chama de desinência, me mostrando aí que esse verbo está no pretérito, cantava, né? E aqui eu tenho um cantar-se. Tem um se ali. O que me diz esse se? Esse se me diz que o verbo aí ele está num tempo, está num modo, né? Cantar-se. Se eu cantar-se, está no subjuntivo. Então essas partezinhas aí do verbo, pessoal, que vem depois aí, né, do radical, elas vão me dizer muitas coisas. A gente vai ver uma por uma. Pois bem, eu preciso falar para vocês aí dos prefixos e dos sufixos, que é um conceito muito fácil de ser assimilado, não é difícil. Nós chamamos isso aqui de afixos, né? O que são os afixos? Os prefixos e os sufixos, não vão confundir, não são três coisas, né? São duas coisas, prefixos e sufixos, né? E a gente chama isso de afixos, tá? O que é o prefixo? O nome já diz tudo, pré, né? Pré-fixo. Gravem assim. Pré é o que vem antes. Quando a gente vai lá para a escola, a gente vai primeiro para o pré, né? Para a pré-escola. Então, pré-fixo é o que eu vou colocar aqui, ó, antes do radical. O radical poderia ser aqui, leal, né? Isso nos nomes. Deslealdade é o nome. Depois eu tenho nos verbos. Então tá aqui, ó. Leal seria o radical. O que eu coloco antes, né, a gente vai chamar de, tá aqui, ó, prefixo. Prefixo é o que eu coloco antes. O que eu coloco depois do radical, nós vamos chamar de, tá aqui, sufixo, tá? Então é um conceito bem fácil, não tem segredo nenhum. Eu tenho o radical, o que eu coloco antes é prefixo, o que eu coloco depois é sufixo, tá? Nos nomes. Nos verbos, eu também posso colocar aí, além das desinências lá no final, um prefixo, que é o que vem antes. Tá aqui, flor seria aí o radical, digamos, né? Aquela parte da palavra que não vai mudar. E também é o substantivo, é o nome, né? Então o que eu tenho aqui? Antes eu vou chamar de prefixo, né? O que vem depois, nos verbos, nem sempre vai ser aí um sufixo, né? O que eu tenho ali, neste caso? Desinências, né? A gente já viu aí o se, ó, se, reflorescer, se. A desinência aí de subjuntivo. Se eu reflorescesse, se ele reflorescesse, né? Se isso reflorescesse, digamos. Então eu já começo a falar aqui nos verbos em desinências. Modo temporais, número pessoais, tá? Os nomes e os verbos têm aí as suas desinências. Nós vamos ver a partir de agora uma por uma. Por hora eu gostaria que vocês pegassem o conceito aí, mais ou menos do que é a estrutura das palavras, do que é um prefixo, do que é um sufixo, para que a gente possa dar continuidade à nossa aula, tá ok? Por enquanto é isso aí. Bom pessoal, mas como é que eu faço aí para descobrir qual é o radical de uma palavra? Tá? Não é tão difícil assim. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se essa palavra ela tem aí uma função nominal ou uma função verbal. Ou seja, se ela é um nome ou se ela é um verbo. Substantivos serão sempre nomes. Então assim, rapidamente eu já vejo, se for um substantivo que tem uma função nominal, porque os substantivos são nomes. Mas estão aí também dentro da classe dos nomes os adjetivos, os numerais e os pronomes, tá? Que é aquilo que não é verbo. Então eu tenho aqui, né, a palavra gato e a palavra belo. Gato é substantivo e belo é adjetivo. Eu vou tentar pegar a palavra gato e a palavra belo, né? Tá aqui a palavra gato e aqui a palavra belo. Substantivo e adjetivo. E eu vou colocar aí nas suas formas, em todas as formas que eu possa colocar, usando o a, o e, o i, o o e o u. Vou tentar colocar em todas essas formas. Então na palavra gato, né, eu já de cara já vejo que eu consigo colocar aí um o. Tá aqui, gato. A palavra tá aqui, né?
gato. Agora eu vou tentar colocar um A. Vou seguir aí, né, todas as formas. Eu posso dizer gata. Eu posso dizer gata. Com certeza existe essa palavra. Tá aqui A. Né? Eu posso dizer gate. Gate. Gatear. Talvez exista essa palavra. Não sei. Né? Gatear. Acho que não existe. Gatinho. Posso dizer gatinho. Tá aqui o I. Né? Posso dizer gatou? Não, tá aqui o gato, que a gente já viu ali. Eu posso dizer gatuno? Eu posso dizer gatuno, tá aqui o U. Então, eu coloco aí em todas as suas formas dentro das vogais. A parte que não mudar do início ao fim é o radical. O que não mudou aqui? Coloquei no formato A, né? No formato E a gente não viu, mas tem o formato I, formato O e o formato U. A parte que não mudou aqui foi o G. Essa parte não mudou. Essa parte é o radical. Agora vamos para o adjetivo. Eu tenho o adjetivo belo. Né? De cara eu já vejo que tem um O depois do L. Belo. Então o O eu já eliminei. Está aqui. Né? Agora eu vou tentar colocar aí um A. Bela. Consigo colocar. Já eliminei o A. Vou tentar colocar um I. Belinho. Está aqui. Né? Então já eliminei essa aqui também. Vou tentar colocar o a gente já viu? Vamos colocar um U. Belo, beluar, belu. Não existe essa palavra. Então, já coloquei em todas as formas possíveis. Eu vou ver a parte aí que não mudou. Tá aqui o E, eu não risquei, né? Beleza. Coloquei em todas as suas formas possíveis. E a parte que não mudou aqui foi o L. Essa parte aqui é o radical do nome. Então procurem colocar em todas as formas possíveis o que se espera que vocês já conheçam aí, né? As várias formas de se colocar uma palavra. E a parte que não mudar é o radical. Nos verbos é muito mais fácil. Por quê? Primeiro tem que saber o que é um verbo, obviamente. Né? Então, se não sabem, deem uma pesquisada e vejam o que é um verbo. A gente vai ver isso lá nas classes gramaticais, no estudo da morfologia taxonômica. Tá? Tanto é que verbo falar, vender, partir, nas suas 3 conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Primeira conjugação final ar, segunda conjugação final er, terceira conjugação final ir. Os verbos aqui lá em cima no infinitivo. Para ver qual é o radical de um verbo, eu vou conjugá-lo em todas as suas formas possíveis. Tá aqui. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais e eles falam. Qual foi a parte que não mudou? Do início ao fim? Tá aqui. Fala. Esse aqui é o radical deste verbo. Aí eu tenho o verbo vender. Então eu vou conjugar também nas suas pessoas aí, todas as pessoas. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, nós vendeis, eles vendem. A parte que não mudou tá aqui. Vendo, ponto. Esse aqui é o radical. Né? Depois disso aqui, algumas pessoas mudam. Aqui já é o, né? Nas outras continua um E, mas aqui mudou para o. Agora vamos ver aqui do verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. A parte que não mudou aqui é parte, tá? Aqui muda para I, aqui já é um O, aqui é um E. Então aquela parte que não muda é o radical do verbo, com exceção dos verbos aí anômalos, né, ou muito irregulares. Né? Aí não tem como a gente ver, fazer essa comparação aqui. O verbo ser, por exemplo, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então, aí não tem como fazer. Né? Aí tem outras maneiras aí de descobrir qual é o radical. Mas, basicamente, acho que a maneira mais simples de descobrir qual é o radical de uma palavra seria essa. Eu tentei facilitar para vocês. Para algumas pessoas funciona, para outras não. Tomara que ajude todos vocês. Tá ok? É isso aí.